Sem mais delongas, eu quero compartilhar com você uma mensagem que o Senhor depositou no meu coração, e é uma mensagem que Deus primeiramente falou comigo, falou ao meu coração a respeito desse texto, e eu creio que a água que ela passa por nós, ela também pode jorrar em outros. E eu quero falar hoje sobre portas abertas. Já que estamos falando sobre portas abertas, eu quero ler um texto que se encontra ali no livro de Atos, capítulo 12, verso 1 ao 17. É uma história que toca o nosso coração, e eu creio que nós temos muito para aprender nessa noite. O texto ali em Atos, capítulo 12, verso 1 em diante, o texto diz assim: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre os 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Eu gostaria que você fechasse mais uma vez os seus olhos e você pudesse orar especificamente para que Deus fale com você nessa noite. Eu sei que Deus fala de forma coletiva, mas é diferente quando você sabe que Ele falou com você. Então eu quero que você peça a Ele nessa noite, nessa oração. Pai, nós estamos aqui, Deus, nos expondo às Escrituras, à Tua Palavra, e nós queremos Te pedir que o Senhor venha falar de forma específica conosco. Há um ambiente de liberdade nessa noite, e nós queremos Te dizer: Espírito Santo de Deus, será uma pessoa falando, mas o Senhor pode ir de encontro a cada pessoa que está aqui, e falar ao coração e ao interior de cada pessoa aquilo que ela precisa ouvir da Tua voz. Por isso eu te peço, Senhor, fale conosco, pois nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, esse texto está nos contando de um episódio onde Pedro, ele é preso.
Nós estamos falando aqui sobre portas abertas. Você já ouviu talvez bastante sobre isso. E nós sabemos que para passar ou viver portas abertas na nossa vida, existem chaves que também nos dão acesso a determinadas portas das quais nós devemos acessar. E quando nós estamos ouvindo cada mensagem, cada pregação, automaticamente nós estamos recebendo chaves para a nossa vida, para que a gente possa acessar portas que nós ainda não acessamos. E nessa noite não será diferente, porque eu creio que Deus vai te entregar chaves específicas para que você possa alcançar lugares e acessar esferas que você até agora não acessou. Já deixa eu falar que eu sou meio pentecostal, eu gosto de gente que reage. Então você dá glória. Sabe por que eu gosto de gente que reage? Porque esse culto não é o culto do pregador e do louvor. Esse culto é o culto que você vai dar para o Senhor. Então ele vai ser na proporção daquilo que você fizer para Ele. Tem povo que às vezes você pergunta, como é que foi o culto? A pessoa, mais ou menos, porque foi avaliando o que estava desse lado de cá. Mas se você entende que o culto é você que dá para o Senhor, então você vai declarar, é extraordinário, porque eu vou entregar o meu melhor para o Senhor. Esse povo daqui já entendeu, quero ver o lado de trás. Então, irmãos, falando sobre portas abertas, o contexto aqui é que Herodes, o rei Herodes, ele estava irado. Ele queria destruir aqueles que amavam Jesus. Ele estava irado contra a igreja de Cristo. Ele manda matar Tiago, irmão de João. E o texto vai nos dizer que os judeus ficaram felizes. Na hora que Herodes vê que o assassinato do irmão de João faz com que os judeus fiquem felizes, então ele cresce. E ele manda prender Pedro. Quando ele prende Pedro, o que acontece? A Bíblia vai dizer que ele é lançado no cárcere e são colocados 4 escoltas de 4 homens. Você que é bom de exatas vai calcular rapidamente. Se são 4 escoltas de 4 homens, são 16 homens. Glória a Deus que temos gente aqui boa de cálculo. 16 homens para vigiar Pedro, 16 homens para ficar de olho em Pedro que está ali dentro da prisão. Mas eu quero que você possa aprender comigo nessa noite e acessar chaves especiais para que a gente possa viver o melhor ano da nossa vida. Preste atenção. O texto vai dizer ali no verso 5 que Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus. Não, você não entendeu, mas eu vou te explicar. A igreja orava intensamente a Deus por ele. Eu quero que você entenda algo. Para você viver portas abertas, a oração não é depois que a porta se abriu. A oração vem antes da porta se abrir. A oração precede portas abertas. Pastora, por que a oração precede portas abertas? Porque nem toda porta aberta é para você. Existem portas que se abrem que elas não são para nós. Existem portas que às vezes não têm a aparência que a gente gostaria que tivesse. Tem porta que às vezes é robusta, é grande, parece um portal, mas tem umas portas que são michuruca. Tem umas portas que são uns negocinho, que eu já estou meio uruguaia mineira. Não é uma porta, às vezes a porta que a gente tem que entrar, não é a porta com a aparência que a gente gostaria que tivesse. Só que sabe o que te dá convicção sobre qual porta entrar? É a intimidade, é o relacionamento na oração que você tem com o Senhor, que vai te dizer, essa aqui não, mas essa aqui pode entrar, que eu estou contigo. A igreja estava orando. O relacionamento com Deus é aquele que vai nos trazer discernimento sobre aquilo que nós devemos acessar. O povo tem uma mania de falar assim, ai Senhor, eu quero saber o que eu tenho que fazer. Aí depois começa a avaliar circunstâncias. E aí fala assim, não, como as portas se abriram, então Deus está nisso. Quem disse? Tem porta que se abre para te desviar do propósito. Agora tem porta que se abre
Porque Deus está dizendo, mesmo que pareça impossível, eu estou aqui para abrir a porta que precisa ser aberta para você chegar onde tem que chegar. Mas isso só o relacionamento, a oração, o discernimento vai fazer com que a gente saiba. Por quê? Porque a gente não define porta por circunstâncias, a gente entra por porta por direção de Deus. E a oração é o que nos permite. Entenda uma coisa, a oração é acessar espiritualmente aquilo que você ainda não acessou materialmente. Você acessa no espírito, na oração, aquilo que ainda não se materializou, aquilo que ainda não está perceptível aos olhos. Mas quando você está ali orando, você está clamando, você está dizendo, Deus, revela para mim, Deus me mostra, o Senhor começa a plantar no seu espírito aquilo que ainda não aconteceu, mas que está prestes a acontecer. A igreja estava orando, porque a oração precede portas abertas. Sabe o que eu aprendo com essa história? E aqui vem uma das partes mais fortes. O texto vai dizer no verso 6, eu sou empolgada, tá, gente? Eu me empolgo com a Bíblia. Tem mais gente assim aqui? Irmãos, o verso 6 vai dizer, na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo. Diga comigo, dormindo. Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Irmãos, vamos lá, vamos entender a cena. Eu gosto de entrar na cena. Pedro está preso. É um dia antes do seu julgamento. Aquele julgamento iria sentenciar se ele viveria ou morreria. Considerando que o rei Herodes já estava querendo que ele fosse preso e executado, a probabilidade dele ser liberto era muito pouca. A probabilidade da sentença ser de morte era grande demais. O que acontece? Imagina você, seu julgamento é amanhã, você dá conta de dormir? O julgamento do dia posterior iria definir a vida de Pedro. Pedro dorme. A Bíblia faz questão de nos dizer que era um dia antes. E o que acontece? Pedro dorme. Lola, por que Pedro dorme? Porque só quem confia no caráter de Deus consegue descansar. Só quem conhece o Deus que tem consegue dormir. Eu quero que você entenda algo. Pedro não é qualquer um, Pedro é discípulo, e discípulo aprende com o seu mestre. Tempo anterior, lá em Lucas capítulo 8, verso 22, a Bíblia vai dizer que Jesus entra num barco com seus discípulos, e ele vai fazer o quê? Dormir. Jesus vai dormir. A Bíblia vai dizer que se levanta uma grande tempestade. Os discípulos ficam desesperados e olham para Jesus e falam: mestre, acorda, um barco vai virar, a tempestade está chegando, você está dormindo. O Senhor não tem cuidado de nós? O Senhor não vê que nós perecemos? Pedro estava nesse time, está no time observando Jesus dormir. Mas sabe por que Jesus consegue dormir no meio da tempestade? Porque Jesus sabe o que é propósito. E quem nasceu para morrer crucificado não tem medo de morrer afogado. Ele sabia que seu destino era cruz. Ele sabia que ele tinha um propósito. Ele tinha um destino profético. Pedro está no barco, está vendo Jesus dormir, descansar no meio da tempestade. Jesus acorda e dá uma ordem para que a tempestade se cale. E ela se cala. Sabe qual é a reação dos discípulos? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Pedro teve que aprender. Pedro esteve na cena onde havia um caos e conseguiu ver o mestre descansando. Sabe o que está acontecendo agora? Ele está novamente num caos. Ele está num cenário negativo. Só que acredito eu, a Bíblia não nos diz, mas pela história, acredito que Pedro olhou e falou: eu já passei por isso daqui, e eu aprendi com o meu mestre. Ele consegue descansar no meio do caos. Ele consegue dormir em meio à tempestade. Então não importa o que vai acontecer amanhã.
Importa que eu confio no meu Redentor. Sabe o que acontece? A Bíblia vai dizer que Pedro está dormindo. Mas sabe que a Bíblia nos dá um outro detalhe interessante. A Bíblia vai dizer que Pedro dorme e o anjo chega. O anjo chega exatamente no momento em que Pedro está dormindo. Gente, eu começo a conversar com a Bíblia, tem horas. Eu começo a perguntar, mas por que isso daqui? E quando eu começo a olhar, e eu percebo que o anjo chega exatamente quando Pedro está dormindo. Vamos raciocinar um pouquinho aqui. Ele não chega num horário que os sentinelas estão dormindo, porque aí daria para entender. Está chegando de noite, está chegando no quieto, porque os sentinelas estão dormindo, mas sentinela não dorme, porque a função dele é vigiar. Então não tinha a ver com sentinela. Por que o anjo não chega quando Pedro está acordado? Mas ele chega exatamente quando Pedro está dormindo. Ele está prestes a ter uma intervenção por ordem divina, mas ele chega na hora que Pedro está descansando. Eu não sei você, mas eu tenho para mim que o anjo olhou e falou assim: quando ele provar que confia, eu desço. Quando ele provar que ele conhece o caráter de Deus, eu intervenho. Meu irmão, eu quero que você entenda nessa noite. Talvez você ainda não tenha percebido a intervenção sobrenatural de Deus na sua vida por um motivo, porque Deus está olhando e esperando que horas você vai descansar e confiar no caráter de quem te prometeu. Você está aqui comigo? Ah, pastora, mas é muito difícil descansar. Você não sabe o que está acontecendo na minha vida. É muito difícil poder dormir com tudo aquilo que está acontecendo na minha vida. Meu irmão, deixa eu te falar algo. Não importa a dimensão da adversidade, comece agora a provar que você conhece aquele que é maior do que qualquer adversidade. Comece a dizer: Deus, eu confio no Senhor, eu confio na sua promessa, eu descanso em Ti. Pedro dorme, e quando Pedro dorme, o anjo chega. Olha para alguém aí perto de você e fala: você está conseguindo descansar? Agora fala para ele: descansa. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Eu estou falando para alguém aqui nessa noite que precisa ouvir. Ele não perdeu o controle. Pode até parecer que ele perdeu o controle, mas ele continua sentado no trono. Ele continua sendo soberano. Ele continua com todo o domínio sobre todas as coisas. Mas é você quem precisa provar que você acredita na soberania dele. É você quem precisa provar que você confia no caráter dele. Está entendendo o que eu estou falando? Irmão, sabe o que eu aprendo com esse texto lá no verso 8? Então veja bem, só para a gente se organizar. A oração precede as portas abertas. Quem confia está pronto para ver portas abertas. Mas eu quero te falar algo mais importante agora. Quando você se veste, se prepara, você está pronto para passar pela porta. Quando você descansa, você está pronto para ver a porta aberta. Mas quando você se prepara, você está pronto para passar por ela. Existe uma diferença. O texto vai dizer que o anjo olha para Pedro e fala o seguinte: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. Gente, eu estou aqui pensando que Pedro está na prisão, está dormindo. O anjo chega
e fala para ele: calça a sandália, vista a capa e me segue. Vamos lá. Você concorda comigo que vai ter que ter alguma coisa sobrenatural para Pedro conseguir sair? Porque os sentinelas estão vigiando. Não é uma sandália e uma capa que vai trazer invisibilidade para Pedro. Então eu me pergunto, por que o anjo gasta um tempo em dizer: veste a sandália, coloca a capa e vamos comigo? Vou falar de um outro jeito para você entender. O que importa se está de sandália ou se está de capa? Para quem quer fugir, para quem quer ser liberto, não importa se está com sandália nos pés, não importa se está vestindo uma capa, mas o anjo fala: veste a sandália, calça a sandália, veste a capa. Presta atenção, a capa não traz invisibilidade, a sandália não traz invisibilidade, mas sandália e capa anunciam um novo tempo, porque o anjo está dizendo assim para Pedro: Pedro, se vista à altura daquilo que você vai acessar, porque capa e sandália é para liberto, não para presidiário. Então se veste pela porta que você está prestes a passar. Pastora, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que você precisa se posicionar hoje para aquilo que você quer acessar. Tem gente que diz: Senhor, abre portas. E talvez Deus está olhando para você e está dizendo: eu até posso abrir a porta, mas você não está à altura daquilo que você quer acessar. Você precisa começar a andar à altura hoje. Você precisa se preparar hoje. Você precisa se vestir hoje daquilo que você tem clamado para acessar. Porque quando a porta se abrir, você precisa estar pronto para a liberdade. Olha para alguém aí e fala: se veste do seu futuro. Pedro se veste. Pedro se veste. Por quê? Porque só se veste de libertação quem crê que a libertação vai chegar. Vou falar de novo porque tem gente que não entendeu. Só se veste de liberdade quem crê que a liberdade vai chegar. Só se veste daquilo que a porta aberta te traz quem acredita e tem convicção de que vai passar pela porta. Meu irmão, quando você se veste do seu futuro, você está dizendo: é só uma questão de tempo, porque essa porta vai se abrir. Sabe o que eu também aprendo com esse texto? A Bíblia vai dizer que eles passam pela primeira e pela segunda guarda e chegam ao portão de ferro. Diga comigo: ferro. O portão era de ferro, não era qualquer portão, irmão. A porta da cidade era de ferro. Agora olha que interessante, o texto vai dizer: este portão se abriu por si mesmo para eles, e eles passaram. A quarta chave que eu quero te falar nessa noite é que portas de Deus Ele mesmo abre, você não precisa arrombar. Portas de Deus Ele mesmo abre, você não precisa forçar. Sabe por quê? Porque porta de ferro você não tem condições de abrir. Ah, pastora, mas se eu tiver a chave eu abro. Sim, as portas abrem com chaves. A questão é que a chave aqui é uma chave espiritual. É de alguém que se posicionou, é de alguém que obedeceu, é de alguém que confiou. Talvez você está esperando alguma chave material, alguma chave física, quando Deus está dizendo: o seu posicionamento é aquilo que abre portas. Pedro e o anjo chegam diante da porta e a porta se abre. Quando a Bíblia fala que a porta é de ferro, a Bíblia está nos mostrando que o portão, que a porta é um material rígido, é um material pesado. Vamos traduzir aqui: é um material de difícil acesso. Deus manda eu dizer para pessoas aqui: o lugar que você quer acessar tem parecido de difícil acesso para você. Você olha para aquilo ali e você fala: não tem como eu chegar. Tem tanta barreira para eu poder chegar nesse lugar, para eu poder acessar. E Deus me mandou aqui nessa noite para te dizer que quando Ele quer abrir, pode ser de ferro, pode ser de bronze, pode ser do material que for, você só chega e aquilo se abre.
Se abriu por si mesmo. Pedro não precisou fazer nada. Pedro não precisou empurrar. Deixa eu te falar algo. Se você está forçando demais para poder passar pela porta, talvez você esteja querendo acessar uma porta que não é para você. Se está pesado demais, está difícil demais, você está tendo que convencer muita gente. Comece a se perguntar se essa porta é para você. Porque quando a porta é de Deus para você, meu irmão, Ele é quem inclina o coração. Ele é quem te tira de trás das malhadas e alguém lembra de você. Ele é aquele que traz a memória quando ninguém lembrava de você. Ele é aquele que coloca o currículo para cima quando ninguém acha que vai ser acessado. Meu irmão, quando Ele abre portas, você não precisa fazer esforço. As portas se abriram. As portas se abriram. Porta de ferro se abriu. Às vezes a gente quer forçar lugares. E às vezes a gente questiona e fala: Deus, por que não está acontecendo? Eu te respondo hoje: porque Deus te ama. Deus te ama tanto que Ele te protege até dos seus próprios desejos. Deus te ama tanto que Ele te preserva dos desejos que você tem que não são compatíveis com a perfeita vontade dEle para você. E porta fechada não é Deus dizendo eu não tenho poder ou eu não te amo. Porta fechada é Deus dizendo eu te amo tanto que eu não quero você sucumbindo naquilo que não é para você. Mas quando você está no propósito de Deus, quando você está na vontade dEle, quando você está caminhando dizendo: Senhor, se for para o Senhor eu estou aqui, se for para te exaltar eu entro pela porta, se for para te glorificar, não é para uma autopromoção, não é para uma autossatisfação, não é para um benefício pessoal, mas é para a tua glória. Ele abre porta que ninguém abre. O pessoal do louvor já pode ir vindo, para parecer que está acabando. Você está comigo aqui? A Bíblia vai dizer no verso 16: mas Pedro, na verdade Pedro passa pela porta de ferro, ele é liberto. Quando ele passa pela porta de ferro, foca aqui, irmãos, que os do louvor é os mesmos que estavam antes. Quando ele passa pela porta, o anjo vai embora. E aí ele vai para onde? Ele vai para onde está o povo orando intensamente para que ele seja liberto. Olha que coisa linda. O povo está ali clamando: Senhor, liberta Pedro. Senhor, faz alguma coisa, faz um milagre. Tira Pedro de lá, Senhor. Está aquele clamor subindo aos céus, está aquele clamor acessando o trono. E Pedro é liberto. Quando Pedro é liberto, ele vai para onde? Ele vai para onde está o povo orando. Aonde está o povo clamando por libertação? Glória a Deus, sim. Mas tem um detalhe complicado. Porque ele chega ali e ele bate na porta. O que está acontecendo? Pedro está indo ser resposta de um clamor. Ele bate na porta. Na hora que ele bate na porta, alguém ouve e fala: é Pedro! E o povo fala: né, não. Você não entendeu, mas eu vou te explicar. Ou melhor, eu vou fazer umas perguntas que eu faço. Para que raios o povo está orando por uma coisa
que quando a coisa acontece, eles não acreditam. Claro que não tem ninguém aqui assim. Só lá no Uruguai. Meus alunos sabem que só lá no Uruguai tem uns negócios que acontecem. Gente, eles estão orando para Pedro ser liberto. Quando a resposta chega e bate na porta, eles falam, não é Pedro. Deve que é o anjo dele. Eles preferem acreditar que é o anjo de Pedro do que Pedro. Mas Pedro insiste. E ele continua batendo. E se eu tiver que deixar um ponto nessa noite, como mais importante para você nessa noite, eu quero que você foque nisso aqui que eu vou falar. Existem portas que vão se abrir para você entrar. Mas existem outras que vão se abrir para que você deixe entrar. Todos esses dias talvez a gente está falando sobre portas para a gente entrar. Mas o Espírito Santo me falava, eu quero abrir portas. Mas existem portas que eles precisam permitir que aquilo que eu tenho entre. Porque tem muita gente clamando por coisas que levantou uma barreira e não permite que isso chegue. Às vezes você tem orado, tem pedido ao Senhor, tem clamado, mas você não quer receber. Às vezes a gente fala para Deus, Senhor, muda a minha vida, faz algo novo. E quando Deus está querendo fazer algo novo, você quer continuar no antigo. Às vezes nós estamos sendo incoerentes nas nossas orações e no nosso clamor a Deus, porque nós estamos dizendo, Senhor, eu quero, mas você não está pronto para receber, porque quando se aproxima, você fala, não é não é para mim, deve que é para o outro, essa bênção é bênção demais para ser para mim. Deus quer te levar a um lugar onde a sua oração seja uma oração com fé. Fé não somente para crer que Ele pode fazer, mas fé para receber aquilo que Ele quer te dar. Vou falar mais. Existem coisas que só chegam na nossa vida quando nós abaixamos as muralhas que nós mesmos levantamos. E vou ser mais específica aqui. Tem gente que às vezes fala, Senhor, eu quero que você restaure tal área na minha vida. Mas na mesma proporção que fala, eu quero que você restaure tal área na minha vida, quando uma mudança vem acontecendo, fala assim, eu não estou pronto para isso. Não estou pronto para passar por isso de novo. Não estou pronto para passar por essa sociedade. Não estou pronto para acessar essa empresa. Não estou pronto para passar por um novo relacionamento. Mas ali atrás estava dizendo, Senhor, faz. Sabe o que Deus está te dizendo? Abaixa a muralha, deixa entrar. Deixa entrar. Deixa entrar. Vou falar mais. Existem promessas de Deus que está esperando que você aceite que elas cheguem. Deus te deu promessas e tem horas que você fala, Deus, mas o Senhor prometeu. E Deus, na verdade, Ele quer cumprir. Só que você fica olhando para você e você fala assim, Deus me prometeu que Ele vai me usar. Quando Ele quer te usar, você olha e fala, não sou capaz. Deus falou que Ele vai fazer algo. Quando Deus começa a fazer, você fala, não, Deus, eu não dou conta, eu não tenho estrutura, eu não sei falar direito, eu não sei fazer direito, eu não sei como esse, não sou como esse povo, que prega, que canta, que faz. Mas você não falou para Deus, Deus, eu quero viver os teus propósitos, eu quero viver os teus sonhos, pois hoje Deus manda eu te dizer, aceita aquilo que Ele quer que entre na sua vida. Será que você pode ficar em pé nessa noite? Meu querido, Deus é poderoso para cumprir tudo que Ele prometeu.
Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que imaginamos ou pensamos. Deus não tem problema com o tamanho daquilo que você está clamando para Ele. Deus não tem problema com grandeza. Fazer pouco ou fazer muito é a mesma coisa para Deus, porque Ele não precisa se esforçar para fazer, Ele faz. A questão não é o tamanho do que Ele pode fazer, a questão é o quanto você está aberto para receber. A questão é o quanto você está aberto para Deus te usar. A questão é o quanto você está aberto para acessar o que ainda você não teve coragem de acessar. Eu creio que tem gente aqui nessa noite que verdadeiramente quer viver um novo nível no Senhor, que verdadeiramente quer acessar uma outra esfera. E quando eu falo sobre portas e sobre aquilo que vai entrar na sua vida, isso podem ser muitas coisas, podem ser bem materiais, podem ser conquistas, podem ser talentos, mas mais do que qualquer coisa, eu acredito que Deus está querendo te elevar de nível no seu relacionamento com Ele. Deus está te convidando para que você possa acessar um nível de confiança que você nunca acessou antes. Deus está te chamando para um lugar onde você tem que confiar nele completamente. Meu irmão, quando eu vim há anos atrás e Deus falou comigo: eu quero que você vá e você viva o seminário, você se dedique ao seminário. Irmãos, até vi com uma mala, R$500 e uma palavra, estava de boa. E eu vim com meu diploma, falando: vou trabalhar e vou estudar, porque eu não tenho como me manter aqui. E Deus falou comigo: não, você vai se dedicar ao seminário. Eu falei assim: você está de brincadeira. Eu vou viver do quê? Deus falou: você vai se dedicar ao seminário, você vai estudar, você vai me buscar. Eu falei: então o Senhor paga minhas contas. Deus falou: tá bom. Eu falei: então tá. E aí, pastora, o que aconteceu? Que Ele pagou para mim e para outros, porque eu não só tinha, mas transbordava. Eu tinha para mim, eu tinha para outros. Lola, de onde? Não sei. Eu não sei como, mas o recurso chegava, o dinheiro chegava, o alimento chegava, até os mínimos detalhes. Por quê? Porque Deus não é fútil, Deus é Deus de detalhes. Ele conhece o que você precisa, Ele conhece o que você deseja. E Ele quer revelar para você quem Ele é. Só que não tem como revelar a grandeza do seu poder se você não acessar lugares aonde você precisa confiar. Deixa eu te falar algo que queima no meu coração para eu te dizer. Deus não quer que você viva da experiência dos outros. Deus não quer que você viva do milagre do outro. O milagre do outro pode te tocar, pode te inspirar, mas Deus quer que você tenha experiência com Ele, porque aquilo que você tem com Ele, ninguém vai tirar de você. Você pode olhar para o milagre do outro e falar: glória a Deus, mas Deus está dizendo: eu quero milagre com você, abre a porta. Eu quero que você tenha história para contar comigo, abre a porta. Abre a porta. Presta atenção, Davi está ali com o gigante. Todo mundo tremendo de pavor, todo mundo com medo. Quem mais deveria acreditar em Saul não está acreditando. Em Davi não está acreditando que é Saul. Gente, Saul não tem opção, porque o exército que ele tinha treinado está com medo. E aí vem Davizinho. Davi não tem perfil, Davi não tem arma. Quando Saul coloca a armadura sobre Davi, Davi se olha e fala: não cabe em mim, isso aqui não é para mim, não é meu número. Ele não tem armadura, ele não tem arma, ele não tem treinamento militar,
mas ele tem experiência com Deus. Ele tem experiência com Deus. Saul não tem opção e Davi está se prontificando. E Saul olha para ele e fala: você não vai? Ele é homem de guerra e você é um menino. Você é moço. Saul está dizendo: você não tem perfil. Mas Davi não tem que pegar um treinamento, não tem que pegar armadura, não tem que pegar arma. Davi só tem que fazer uma coisa: relembrar as experiências com Deus. E é isso que ele faz. Ele olha para o alto e fala: o Senhor me livrou do urso, o Senhor me livrou do leão, o Senhor me livrará deste filisteu. Porque Davi tem experiência com Deus. Deus quer que você tenha experiência com Ele. Deus quer que você abra a porta. Deus quer revelar o caráter dele para você, para que você possa dizer: eu confio, eu confio, eu confio, eu confio. Eu quero que você feche seus olhos nessa hora, que você comece a orar como você nunca orou. Você quer porta aberta? Se aprendeu primeiro a chave, meu irmão, a oração antecede. Você quer porta aberta? Começa a orar no seu lugar, começa a clamar, começa a dizer: Deus, eu quero viver, eu quero passar pela porta, eu quero viver milagre. Ore, 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 ore. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Diga: vem me visitar. E vem me visitar hoje aqui. Sim, eu quero conhecer mais de ti. Quero conhecer. Diga pra ele: vem, vem, vem. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Clame por ele: Espírito, Espírito vem, Espírito vem. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. E faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
Senhor, eu quero experimentar milagre. Eu abro a porta, eu abro a porta, eu abro a porta do meu coração, eu abro a porta da minha vida. Eu abro a porta para viver experiências extraordinárias contigo. Eu abro a porta para experimentar milagre. Eu abro a porta para ver as promessas do Senhor cumpridas na minha vida. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Ele está ouvindo a sua oração, Ele está ouvindo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Só bateria, vamos. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Sim, Senhor. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Vamos, clame por Ele. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. E Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Pai, porque a Tua palavra nos ensina que nós podemos aprender com o Mestre. E o Mestre nos ensina a descansar quando tudo parece um caos. O Senhor nos ensina a descansar quando tudo parece contrário. O Senhor nos ensina a descansar quando todo mundo enxerga a tempestade. Deus manda dizer para algumas pessoas nessa noite: não tem como você ignorar a tempestade, porque até quem está perto de você já está vendo ela. O caos não está só em você, todo mundo está enxergando o caos que está na sua volta. Mas eu estou te chamando para que você seja inspiração para quem está vendo o mesmo caos. Eu estou te chamando para que você possa descansar nos meus braços,
porque os mesmos que olham para a sua vida e falam: está tudo desabando, está um caos, é uma coisa atrás da outra, são os mesmos que dirão: como é que ele pode descansar? Como é que ele pode permanecer? Como é que ele pode confiar? Sabe o que Deus está fazendo? Deus está trazendo experiência pessoal com ele. Deus está trazendo experiência pessoal com ele. Deus está te convidando para acessar um nível de profundidade com ele. Deus está te convidando, meu irmão, não fique no raso quando existe profundidade para você. Não fique assistindo o que os outros vivem quando ele tem a mesma coisa para você. Sim, Espírito Santo, Ele está se passeando. Ele está se passeando. Você não precisa de uma imposição de mãos para que Ele faça. Ele está lá atrás, Ele está no meio, Ele está se passeando e Ele está tocando. E você sabe que é com você. E você vai sentir o toque do Espírito Santo. Ele quer te incendiar. Ele quer te incendiar. Sim, Senhor, sim, Senhor. Santo Espírito.